Agora, voltando um pouco dentro dessa questão pai e filho, para ficar claro, né? Olha só o que está escrito em 1 Coríntios 8, versículos 5 e 6. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então aqui nessa parte, justamente o apóstolo ele vem trazendo o seguinte: embora haja muitos deuses e senhores, a gente fala quer nos céus, quer dizer, existem quem se chame de deuses. Inclusive lá em Salmo, acho que é 86:2, né? E aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus e tal, a esses chamou deuses. Há aqueles que se chamam deuses de fato no céu e também na terra, como há muitos deuses e também muitos senhores. Mas ele fala em relação aos cristãos, e isso aqui é exclusivo para nós. Será que você está fazendo parte desse nós? Entendeu? Para nós há um só Deus, o Pai. Inclusive isso aqui é bem repetido em João 4:23, que vem a hora, chega lá, que aqueles que realmente adoram o Deus verdadeiro, né, o Pai, o adorarão em espírito e em verdade. Quer dizer, ali é especificado, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. E hoje em dia, 99% dos cristãos adoram o que? A Trindade, que é o principal dogma católico. A Trindade é um mistério da fé, e dela deriva todas as doutrinas católicas, quer dizer, eles pegam a principal doutrina de Roma. É por isso que esse ensino aqui, em relação ao Deus, o Pai, e Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é tão importante. Por quê? Porque o conhecimento dele é que vai nos trazer justamente a luz para não estarmos adorando a besta e recebendo seu selo, seu sinal na mão e na fronte. Quer dizer, a concepção de Deus, o seu verdadeiro dia de adoração, e a concepção, muitas vezes, da besta, da imagem que ela tem, e o seu respectivo dia de adoração também. Então, assim, ou adoramos a Deus, o Pai, que é o verdadeiro Deus, de acordo com a Bíblia, João 17:3, tem lá João 4:23, tem o texto lá de Romanos 15, né, acho que é o versículo 6 também, que fala: bendito o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Então tem lá texto de Mateus 4:10, o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Então, assim, mostrando que o Deus verdadeiro é o Pai, entende? E qualquer coisa que saia fora dessa lógica da exaltação do Pai e do Senhor Jesus Cristo, isso daí se configura como sendo o quê? Uma idolatria. Entende? Porque se para nós há um só Deus e um só Senhor, inclusive lá no texto, né, de João 4, né, quando é mencionada essa questão do Pai como sendo o único Deus verdadeiro e tal, que se adora em espírito, porque o teu entendimento está voltado para Ele, e se adora em verdade, porque tem que ser uma adoração completa baseada no que a Bíblia diz. Então, assim, o pessoal, simplesmente nessa compreensão de um Deus trino, que é uno ao mesmo tempo, né, que já é totalmente fora de lógica, eles estão adorando um Deus que eles não conhecem. Né? Jesus tinha falado ali no capítulo: vós adorais o que não conheceis. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus. E qual que era a crença que os judeus tinham? Eles acreditavam no Pai, que é o único Deus, e acreditavam também no anjo do Senhor, então no Filho de Deus, no Cristo. Embora eles não conseguissem reconhecer Cristo devido à sua negligência aos estudos das profecias e também do próprio Messias. Inclusive, alguns até trancavam o livro de Daniel e impediam que se interpretasse os números, porque então tinham um certo medo ou receio de chegar o tempo e eles não estarem preparados então para receber de fato o Messias. Então, assim, o povo eles precisam ter uma concepção mais correta das Escrituras e chegar num ponto assim que eles vão realmente entender o que está escrito. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai. A gente encontra a expressão Deus Pai, e conservados por Jesus Cristo. Então, e já no preâmbulo, ali no início, né, justamente da carta de Judas, ele já coloca: ó, Deus Pai, quer dizer, o Deus verdadeiro é o Pai, e conservados por quem? Pelo Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, e orando no Espírito, quer dizer, é no Espírito Santo. A comunhão não é com o Espírito, a oração não é para o Espírito, a oração é no Espírito. Entende? Isso daí é um ponto fundamental que a gente precisa ter em mente nessa questão. Então, vem justamente a favor dessas ideias que a gente vem trazendo aqui a partir dos textos bíblicos. Quer dizer, lá em Mensagens Escolhidas, inclusive, volume 1, na página 90, é dito: que obra proporcionará a máxima satisfação e alegria ao Pai e ao Filho? A salvação de almas a perecer. Mais uma vez aqui especificando, colocando o Pai e o Filho. Entende? Então, a obra máxima de satisfação e alegria ao Pai e ao Filho. Então, vem trazendo justamente essas questões. Né? 1 João 2:3, né? E nisso sabemos que o conhecemos. Quer dizer, lembra lá João 17:3? E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, só o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviaste. Beleza.
A gente tem aqui justamente essa questão de conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo que enviaste. Mas aí João, lá, 1 João capítulo 2, versículo 3, fala: e nisso sabemos que o conhecemos. Como é que você sabe se conhece a Deus ou não? Se guardamos os seus mandamentos. Quer dizer, as pessoas que não guardam os mandamentos de Deus, elas já não têm a compreensão correta acerca da divindade. Aí pega aí, assim como 99,9% das igrejas adoram a Trindade, 99,9% delas você pode dizer cabalmente baseado, não só assim baseado, mas escrituristicamente assim, de forma literal, né? Que eles não guardam os mandamentos de Deus. Eles falam o quê? Que a lei foi abolida. Não é uma coincidência assim, muito interessante, né, de analisar, mas ao mesmo tempo que se nega que o pai e o filho têm justamente essa relação, né, de filiação, dessa forma as pessoas acabam também negando os mandamentos. E não é só o primeiro mandamento que é quebrado, não terás outros deuses diante de mim, eles simplesmente acabam tendo esse problema de não guardarem também o sábado, de desonrarem o nome de Deus, porque se assume justamente essa questão do cristão, mas aí está justamente levando desonra, né, ao nome de Deus, profanando assim, o nome santo dele, tomando em vão. E todo o resto da lei também é quebrado, né, nesse sentido. Então, como é que a gente sabe se conhece a Deus ou não? Se guardando seus mandamentos. Entende? Agora, para o pessoal ter então uma noção dessa questão, se eles não, de fato, não entenderem quem é Deus e quem é Cristo, eles vão quebrar o primeiro mandamento, vão quebrar por consequência a lei toda, e mostra que eles não conhecem a Deus. Inclusive Jesus, João 16, ele tinha mencionado, deixado claro também outra questão. Virá o tempo em que qualquer que vos matar cuidará prestar um serviço a Deus. Aí continua dizendo lá, e farão isso porque não conhecem nem a mim e nem o Pai. Quer dizer, eles conhecem um outro Deus que é diferente do Pai, e que obviamente é um Deus totalmente diferente do Filho de Deus. Eles conhecerão o quê? O unicismo, conheceram a Trindade, conheceram outras formas ou manifestações ou ideias filosóficas sobre Deus, mas não está escrito, né, que nem a gente está se propondo a mostrar aqui. Lá em Deuteronômio 6,4, qualquer crença que era martelada na cabeça dos judeus, para eles poderem nunca esquecer, jamais cometer idolatria e tal. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ou seja, ouve Israel, o Senhor Deus, é nosso Deus, e o Senhor é o único Senhor. Qual que é a diferença entre ti, só, o único, entendeu? E o pessoal teima em tentar... Então a Trindade, ela, embora a palavra não exista na Bíblia, o conceito, então falar, mas cadê o conceito? É a unidade de três pessoas coeternas, onde é que está escrito isso? Entendeu? Então o que tu tem claramente aqui ouve Israel, o Senhor Deus é um, é o nosso único Senhor. Entendeu? Muito claro assim dentro das escrituras e tal, e o pessoal tenta fazer esse malabarismo todo em cima, mas a realidade, tipo, eles estão simplesmente tendo problemas nesse sentido, criando outros problemas, e aí tudo isso vai gerar mais confusão, e obviamente muita idolatria entre o povo. Lá em Êxodo 20, né, versículo 1 e 2, então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então aqui, e justamente vem trazendo lá no verso 3, não terás outros deuses diante de mim. 1 João 2,4, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nem está a verdade. Quer dizer, a pessoa está mentindo ao dizer que conhece o Pai, que conhece Cristo, entende? E nessa pessoa não está a verdade, porque ele está quebrando o primeiro mandamento da lei de Deus, entendeu? Então, justamente esses pontos vêm a corroborar com essa ideia de que, de fato, o conhecimento de Deus é tudo para nós. Ou seja, sem um verdadeiro conhecimento de Deus, é impossível se tornar semelhante a Ele no caráter. É impossível conseguir guardar todos os mandamentos, e é impossível também perceber a beleza que há nessa questão do Pai, do Filho, a filiação dos dois. Deus deu, de fato, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E não, assim, um filho dado, ou um filho dado por adoção, como seriam nós. Nós somos filhos de Deus no sentido de adoção, nem por criação, como são os anjos são filhos de Deus por criação, mas o que ele deu um filho gerado dele mesmo, ou seja, o filho unigênito, o único gerado diretamente de Deus. A pedra que foi cortada daquele grande monte da estátua lá de Nabucodonosor, entendeu? Uma pedra foi cortada do monte sem auxílio de mãos. Então a simbologia vem trazendo todos esses aspectos. Você tem também essa questão da busca justamente por guardar os mandamentos, o conhecimento de Deus e tal. E sem o verdadeiro conhecimento de Deus é impossível então conseguirmos obter uma verdadeira noção realmente de quem que Ele é, entendeu? Conhecendo, crendo de fato num Deus pessoal, num Cristo pessoal, mas sem essa compreensão a gente vai ficar perdido nas trevas e adorando qualquer coisa por aí, né? Inclusive se diz que a Trindade é um mistério e tal, só que livros e livros tentando explicar o mistério, né? Quer dizer, tem que internar esse pessoal, porque como é que um mistério é revelado, né?
É absurdo, entende? Então, assim, a gente vai começar a ver alguns outros detalhes também, ó. Por exemplo, lá em Apocalipse 2, versículo 2 diz: conheço as suas obras, o teu trabalho, tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Vos achar provas que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Quer dizer, aqui justamente vem mostrando essa questão de pôr à prova o dizer ser apóstolo. E eles acharam aqueles apóstolos já daqueles dias, né, como um todo, como mentirosos, porque eles não guardavam os mandamentos de Deus e eles não traziam a compreensão correta acerca do Pai e do Filho. Quer dizer, já naquele tempo já havia um certo malabarismo ali para tentar introduzir certas ideias que viriam a desfigurar a pessoa do Pai e também seu Filho Jesus Cristo, e introduzir um outro Deus diferente dentro da cultura cristã da época. Então, assim, inclusive a grande apostasia é marcada por isso. A primeira coisa que os caras fazem na apostasia é trocar o Deus, entendeu? A não pegar o Deus verdadeiro. É só observar a experiência do deserto no tocante à questão lá do bezerro de ouro. O que eles fizeram? Eles simplesmente negaram que Deus existia, o Pai e tal, o seu representante que seria Moisés, que estava no monte, e não façamos deuses para nós, né, que nos tiraram da terra do Egito e tal, e aí configuraram um bezerro de ouro para si. Quer dizer, o primeiro sinal de apostasia é a troca de Deus, entendeu? E por que se diz que os achaste mentirosos? Justamente por isso, porque eles negavam justamente o Pai e o Filho, negavam que Cristo vinha em carne. Alguns deles até assim mencionavam essa questão dos mandamentos como sendo algo antiquado e tal, que a maioria dos pastores, por exemplo, faz hoje. Entende? Não, se você 10 mandamentos, essa coisa dos tempos de Moisés e tal, e não precisa observar nada. Não, porque o Deus verdadeiro é a Trindade e tal, e a gente tem provas bíblicas disso, e não sei o que. Mas quando tu vai ver, o assim diz o Senhor não está escrito, eles não apresentam. Quer dizer, cadê o texto que diz que Deus é um em três e três em um? Uma pessoa em três pessoas em uma? Cadê o texto que diga que Cristo não é o Filho literal de Deus? Cadê o texto que diga que Cristo, além de não ser o Filho, ele não vem carne? São ideias ali que são parecidas, que justamente tem esse link também. Entende? Lá em 1 João 2, 13 e 14 ele fala: pais, escrevo-vos porque achaste aquele que é desde o princípio. Ó, mais uma vez volta: vocês encontraram Cristo, aquele que é desde o princípio, quer dizer, desde o momento que foi gerado pelo Pai. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conheceste o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceis aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Então aqui justamente vem mostrando essa questão dos pais, né, aqueles que estão mais experimentados na fé, têm condição de se alimentar de alimentos sólidos, não de leite espiritual. Né? E aqui ele fala: vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Quer dizer, os filhos deles, aqueles que já estavam crescendo na fé, conheciam o Pai e tal. Os jovens já haviam vencido o maligno e tal. E conhecestes aquele que é desde o princípio. Ele repete 2 vezes a informação, mostrando isso. Entende? E a palavra de Deus está em nós. Então, assim, compreendendo de fato quem é a divindade, que é o Pai, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo é quem ele enviou, que é o Filho de Deus e tal, é muito claro, fica muito nítido essa questão de que podemos então vencer o maligno a partir dessa verdade. Lá em Mateus 4,3 chega-se a ele o tentador e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. As pessoas por aí, o que elas fazem? Elas dizem que a primeira tentação de Cristo foi ele pegar Satanás, no caso, dizer assim: transforma as pedras em pães e tal. Só que na verdade a primeira tentação foi questionar a filiação de Cristo. Se tu és o Filho de Deus, é como se fosse assim: vamos ver se tu é humano mesmo, vamos testar aqui, porque se tu tiver alguma coisa diferente eu vou poder te acusar e vou poder também colocar aí que é impossível guardar as leis sem que haja um certo poder divino. Então vamos ver se você é humano. Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Quer dizer, você tem que provar a sua filiação. A primeira tentação foi essa, quer dizer, por à prova a filiação de Cristo, sendo que anteriormente, ali, antes dele passar por essa experiência do deserto, ele tinha sido batizado e ouviu do céu dizer: este é meu filho amado, em quem me compraz. O próprio Pai falou isso. Quer dizer, o único contato ali depois da queda que o Pai mesmo teve em relação ao ser humano. Então, assim, se tu és o Filho de Deus. E hoje as pessoas com a Trindade, por exemplo, o unicismo, as pessoas elas não só questionam como negam que Cristo é o Filho de Deus. É uma forma muito virtual, muito sutil esse engano, que vai levar as pessoas, a maioria delas, para a perdição. Não é à toa que 99% das igrejas, como eu falei, elas creem justamente dessa forma. Entendeu? E todo mundo acha que está certo e tal, mas quando tu vai ver a coisa, eles estão simplesmente não só repetindo as palavras de Satanás: se tu és o Filho de Deus, como estão negando, dizendo que não é
O que ele fez foi assumir um papel funcional, quer dizer, é tipo uma peça de teatro, onde alguém assume um papel e tal, e ainda faz Deus o Pai de mentiroso, porque diz que Deus o Pai deu seu Filho unigênito. Ele deu o Filho porque tinha o Filho para dar, não era um papel funcional, né? Isso nem está no texto. Então, assim, tem que ficar muito claro nessa questão, porque a primeira tentação foi essa: tu és o Filho de Deus, quer dizer, estava negando ali, colocando em dúvida a questão da filiação. Então, isso prova para nós o seguinte: qualquer coisa relacionada à divindade que obstrua, ou então de certa forma obscureça essa questão do Filho de Deus, tire, põe em dúvida a questão do Filho de Deus, se Cristo é ou não, isso aí tem que ser descartado, entendeu? Porque Cristo é o Filho de Deus. Bem-aventurado ser irmão Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o Espírito, né, que te revelou. E ele tinha falado o seguinte: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Muito claro, lá em Mateus, acho, capítulo 16, né? Se a gente olhar lá em João 14, 7 até o 10, ela fala: se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora conheceis e o tendes visto. Peraí, como é que eles viram o Pai? Eles viram o Pai, o caráter do Pai, na pessoa de quem? De Cristo. Aí continua: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quer dizer, eu sou há tanto tempo e vocês não me conheceram ainda. Entendeu? E aí ele fala: quem me vê a mim vê o Pai. Entende? E como tu dizes, mostra-nos o Pai, não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos falo, vos digo, né? Não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é o que faz as obras. Quer dizer, ele não está falando aqui que ele é o Pai, ele está falando que o Pai está nele. Entendeu? O Pai está nele. Então, nesse sentido, o que acontece? Quando a gente pega lá aquele texto em que Tomé ele fala: Senhor meu e Deus meu, será que ele estava falando ali que Cristo era Deus, ou ele estava reconhecendo o Senhor dele, que era Cristo, e o Pai que estava nele? Entendeu? Senhor meu e Deus meu. Quer dizer, ali Tomé estava reconhecendo não só o Senhor Jesus Cristo, mas o Pai que estava nele. Entendeu? Através, obviamente, do seu Espírito, da mesma forma que ele poderia estar em nós também, né? Habitando corporalmente na plenitude da divindade. Quer dizer, por meio do Espírito, nós temos então essa comunhão com o Pai e com o Filho. Quer dizer, Cristo em nós, a esperança da glória, e em Cristo o Pai, como está sendo colocado aqui: não crês tu que estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai está em mim, é quem faz as obras. Então, muito claríssimo essa questão. Quer dizer, o que Tomé estava dizendo ali, ele estava reconhecendo que Cristo era o Senhor dele e estava reconhecendo o Pai que estava em Cristo. Entendeu? Então, assim, é muito claro isso. Lá em 1 João 2, 13 e 14, né, aí volta essa questão do Pai, porque conhecestes aquele que é desde o princípio, porque conhecestes o Pai. Entendeu? Então, assim, tendo contato com Cristo, automaticamente se conhece o Pai. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. E é assim que, se você tiver o Pai, você tem o Filho. E se você tem o Filho, você tem o Pai também. Então, João 14, 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Então aqui vai mostrar essa questão também de que é possível fazer as mesmas coisas que Cristo fez, porque é o Pai nele. Da mesma forma, por meio do Espírito, o Pai em nós e Cristo em nós. Inclusive Jesus tinha falado que quando o Espírito da verdade viesse e tal, conduziria toda a verdade e tal, e diz que ele e o Pai fariam no crente morada, viremos a ele e faremos dele morada por quem? Por meio do Espírito. Fala assim, filhinhos, é já a última hora, e como vistes que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Aqui é um alerta nessa questão da última hora, e diz lá os textos de Paulo, né, que esse evangelho foi escrito para aqueles aos quais os fins dos séculos têm chegado. Então, se crê de fato que já é a última hora, e a gente vê a proliferação absurda desses anticristos, né, de pessoas que não só negam que Cristo vem em carne e negam que ele é o Filho de Deus, mas que sutilmente ali elas não se colocam contra Cristo, mas muitas vezes no lugar de Cristo. Entende? Quer dizer, os anticristos eles vêm com essas doutrinas que vêm de homens e também de espíritos de demônios. E aí você pode colocar facilmente a trindade aí, nesse balaio de gato dessas doutrinas, porque ela vem justamente virtualmente de forma a negar que Cristo é o Filho de Deus. E a partir disso a gente consegue então ter uma visão mais clara, né, sobre como é que esse anticristo trabalha e o que ele faz. Aí você vai lá então para João 4,23,
como a gente ouviu aqui nesse texto de 1 João 2,18, né, que já era a última hora, aqui Jesus agora fala, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Qual que é o Deus da grande Babilônia? Quando a gente olha lá em Apocalipse 17. Apocalipse 17 diz lá que o João viu uma mulher montada numa besta e tal. A besta ali representando uma espécie de poder político, né, de acordo ali com Daniel capítulo 7 e tal. A gente olhando também a mulher, né, de acordo com Efésios 5, ela representa um símbolo da igreja, só que é uma igreja prostituída e tal. Diz lá que é uma igreja rica, vestida de pérolas, púrpuras e tal. E menciona que na sua fronte estava escrito um mistério. Mistério, né? Qual que era o mistério da fé católica? É a Trindade. Entendeu? Ao passo que na mente, na fronte dos 144.000, vai estar escrito o quê? 2 nomes lá. É só olhar Apocalipse 14:1. E fala ali que viu-se os 144.000 e tal. E na fronte dele estava escrito o nome do Pai e o nome do seu Filho. Então, assim, já dá pra ver basicamente aqui o que realmente significaria isso, porque você tem o Deus verdadeiro e o seu dia correto de santificação, e tu tem o Deus falso que tem o seu dia de santificação também. Então, assim, o pessoal, eles têm que ficar esperto com isso aqui, porque vai interferir diretamente no modo de adoração que eles têm.